desde quando eu saí do ensino médio, eu sabia que eu não queria trabalhar, cara. Com certeza absoluta, eu não queria ter um trabalho comum, cara. Mas a realidade bateu na porta e teve uma época da minha vida, cara, que eu precisei, trabalhar. E, na verdade, eu fiz alguns freelances, cara. Eu já estava ganhando uma grana com internet. Na época, eu era produtor musical. Eu tinha um estúdiozinho, eu produzia a rapaziada do meu bairro assim, vendia alguns beats na internet. Mas, cara, eu precisava de mais dinheiro porque eu queria construir, tipo, o estúdio que eu tenho hoje, melhorar meu PC e essas coisas assim. Então, eu fui pro subemprego, mano. E, cara, isso foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida em diversos aspectos, cara. Eu posso afirmar aqui com todas as letras, absoluta aqui, com toda certeza, eu sou alérgico a trabalho, irmão. Eu não gosto de trabalhar, ainda mais pros outros, rapaziada. Naquela situação, eu vou até falar aqui, eu tava trabalhando naquelas empresas, assim, de shopping, daqueles brincadinhos, aquelas salas, assim, de jogos, assim, no shopping. Eu tava trabalhando numa empresa dessas aqui no Rio de Janeiro, cara. E eu fui, através de indicação de alguns amigos, assim, lá fazer uns freelances. Eu ganhava, tipo, R$ 50 no dia, mais a passagem, cara. E, pô, mano, tipo, horrível, 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 horrível. Eu era pago basicamente pra fazer nada o dia inteiro e ficar em pé lá parado, tipo, tomando conta de um brinquedo, cara. Tipo, situação horrível, cara. Já teve situação nesse emprego lá que eu tava, cara, de tipo, eu tentar fazer alguma coisa assim pra, tipo, sabe, pra ajudar, contribuir assim com todo, e o cara falar, não, mano, tipo, isso daí tu, não é pra tu não, mano, tipo, só fica suave aí e espera a hora passar, tá ligado? Porque, porra, nem vale a pena fazer nada aqui, tu, pô, mano, nem tá sendo pago pra isso, fica suave assim. E, pô, mano, eu me senti incomodado em estar sendo pago pra ficar parado na frente de um brinquedo, cara, tipo, mano, foi uma das piores sensações de você, tipo, tá num lugar trabalhando e sentindo que o teu esforço não tá servindo meio que de nada, cara, e ainda ganhando uma mixaria. Cara, pra você ter uma noção, teve até uma época, né, porque eu trabalhei durante um tempo e a gerente meio que viu assim que eu era um cara meio pra frente. Na verdade, isso aconteceu da vez que chegou um gringo lá, né, pra tipo, ser atendido nos brinquedos lá. Ele queria que a filha dele fosse lá nos brinquedos, ele queria comprar o ticket. E ele tava falando inglês e as pessoas não sabiam falar inglês ali no ambiente, tá ligado? Aí ele tentando se comunicar, aí, tipo, eu vi que o pessoal tava com dificuldade, aí eu fui lá e comecei tipo, atender o cara. Tipo, eu tenho um inglês básico ali, eu aprendi inglês jogando MMORPG com meus amigos de fora, fui aprendendo inglês, depois no mundo cripto fui aperfeiçoando meu inglês e sem falar ali o básico, cara, tá ligado? E, pô, trocando essa ideia com ele assim, mano, na hora que eu comecei a falar inglês com o cara assim, o pessoal, tipo, a gerente, o pessoal que tava ali, tipo, ficou olhando pra minha cara assim, tipo, como se eu fosse um alienígena, tá ligado? Tipo, o que que esse cara tá fazendo? Tá falando com o gringo ali, mano? Tá conseguindo? Ela. O que que ele tá falando? O que que ele tá falando? E eu meio que tá traduzindo assim pra ela. Atendi o cara gastou uma nota lá no brinquedinho pra filha dela. E depois, no fim do expediente, quando eu tava indo embora, a gerente, tipo, me chamou de canto assim e falou, perguntou pra mim, cara, o que que tu tá fazendo aqui? Aí, tipo, eu falei, pô, tô aqui pra ganhar um dinheiro, tô precisando fazer um dinheiro, que eu tenho uns projetos e isso. Eu falei, né? Que queria construir meu estúdio, tá? Eu ganhava um dinheiro, mas precisava de mais, fazer um extra. Então, meio que eu tava... falei pra ela essa história assim. Aí ela, cara, isso aqui é tipo, bota em 2 semaninhas e eu ia 3 vezes na semana, 2 vezes na semana pra fazer freelance lá, porque eu não podia ir mais de 2 vezes, porque dava alguma coisa lá e. Questão de carteira, essas porra de freelance e essas regras que o governo faz pra atrapalhar o trabalhador, tá ligado? Então eu pegava e ia 2 vezes na semana lá. E, pô, mano, 3 semaninhas de trabalho, a mulher virou pra mim assim: pô, cara, vai ter uma prova pra gerente aí. Você quer que eu te indico pra você fazer a prova pra gerente? Porque você se daria bem nessa situação aí. Eu acredito que você seria aprovado e poderia estar ganhando aí um salário de 2.000 pra mais. Ela falou que era o salário dela, tá ligado? Aí eu tipo, fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Pô, mano, teve até uma outra situação que um outro gerente de uma outra loja veio fazer a mesma proposta pra mim e eu cheguei pro cara e perguntei, eu falei, pô, irmão, qual é o teu salário aí? Você é gerente, qual é o seu salário? Ele falou, pô, mano, eu ganho 3.000 e pouco mais adicional. Nessa época eu ganhava uns 1.000, 1.500, assim, 2.000 no mês muito bom, vendendo beat e produzindo. Eu olhei assim pra ele e falei, pô, mano, nem ferrando, trabalhar o que vocês trabalham pra ganhar essa mixaria. Tá ligado? Ele olhou assim pra mim.
Tá ligado? Ele olhou assim pra mim, tipo, o que que esse moleque tá falando, cara? Esse moleque, tipo, tá trabalhando de freelancer aqui pra mim, eu pago os R$ 50 dele, assino a folhinha dele no final do dia, ele tá falando isso, tá ligado? Só que eu, tipo, falei isso pro cara, e até, mano, meu amigo, ele fez essa prova pra gerente, se tornou gerente, só que eu, com toda certeza, eu sabia que eu não queria viver aquela vida, cara, que aquele cara tinha e que aquela mulher tinha. Então, por isso que eu não fiz essa prova pra gerente, cara. Porque eu, tipo, não queria essa vida. Eu nunca gostei, assim, de trabalhar pros outros, porque, cara, toda vez que eu tava lá, eu sentia que eu tava fazendo algo que não ia acrescentar em nada. Você meio que tá ali sendo pago pra, tipo, ser um NPC, cara. Entendeu? Então, por isso que eu nunca quis trabalhar, nunca gostei de trabalhar. A experiência que eu tive, assim, subemprego, que foi essa a única experiência, foi horrível, cara. E o que que eu achei de alternativa, assim, nessa época? Eu preferi muito mais e trabalhar com as habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo. Por exemplo, eu fazia dinheiro com produção musical, essas coisas assim, e aos finais de semana eu fazia um trampozinho como fotógrafo para as festas, irmão. Isso aqui foi uma época da minha vida que eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, mas, cara, de quinta a domingo eu vivia em festa tirando foto, cara. Então eu pude observar diversas interações assim na noite carioca, tá ligado? Irmão, eu tenho muita história pra contar sobre isso. Mas com essas rendas que eu tinha, eu comecei a acumular ali meu dinheiro pra construir meu estúdio, pra construir ali, pra montar meu computador. E daí eu dei a sorte de entrar pro mercado cripto, que daí algumas pessoas já sabem a história, irmão. Mas, tipo, basicamente, essa foi a minha experiência em subemprego assim, irmão. Foi pequena, mas muito certeira para me mostrar que eu não nasci para isso e odiei isso. E com isso eu sempre busquei alternativas para ganhar dinheiro que não fosse CLT, cara. E sim, irmão, quando eu falo que eu nunca assinei carteira, eu nunca trabalhei mesmo, rapaziada. Eu nunca utilizei minha carteira de trabalho para nada. Fiz no máximo esses freelance ali, nunca fui CLT na vida, nunca trabalhei e espero nunca precisar trabalhar com isso, cara. Já teve época até de eu cogitar ir pra praia vender água, vender essas coisas assim na praia, melhor do que trabalhar de CLT, porque na praia você faz seu próprio horário e o seu esforço é recompensado. Quanto mais você se esforça, ali se aprimora no seu dialeto, no seu desenrolo com a rapaziada pra vender, tá ligado? Além de você desenvolver a sua capacidade de venda, tá ligado? E sua capacidade de engenharia e interação social, você consegue fazer seu horário e ganhar muito mais ali vendendo coisas na praia, na rua, do que trabalhando numa CLT, cara. Então, tipo, caso desse merda essas coisas na internet, investimento em cripto, essas coisas assim, vocês provavelmente iriam me ver nas praias do Rio de Janeiro vendendo coisas melhor do que trabalhar de CLT. Pô, cara, isso foi meio que um desabafo contando a minha experiência aqui com subemprego CLT aqui pra vocês. Queria compartilhar isso assim com vocês. Comentem aqui, mano, se você já trabalhou de CLT ou em subemprego e qual foi a sua experiência. Eu realmente quero saber isso, cara, porque, pô, mano, a minha foi horrível e eu nunca mais voltaria pra isso com toda certeza. E que bom que deu certo, né, as minhas coisas na internet, né, cara? Mas por esse vídeo é tudo, pessoal. Queria trocar essa ideia com vocês aqui. Comenta aí, mano. Deixa o like no vídeo pra ajudar e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. É nóis. Valeu.